Olá pessoal, dando continuidade no projeto Radioterapia para Todos, hoje eu tenho como convidado um colega da minha especialidade, o Dr. Alexandre Colão. O Alexandre ele é radio-oncologista do Grupo Oncologia DOR, no Rio de Janeiro. E a minha primeira pergunta para o Alexandre é: Alexandre, qual é a diferença entre a radioterapia feita no acelerador linear para tratar os tumores ginecológicos e a braquiterapia ginecológica? Essa pergunta é fundamental para a gente começar a conversar um pouquinho sobre o tratamento ginecológico, no câncer ginecológico feminino. Primeiro, a diferença de teleterapia, que é a radioterapia externa, e a braquiterapia. A palavra já dá uma dica para a gente. Teleterapia, tele significa distante, e braquiterapia, braque vem do grego, que é curta distância, próximo. Braquiterapia é um tratamento também com radiação, só que a gente utiliza a radiação próxima ao tumor que a gente está querendo tratar. E dentro do mundo da ginecologia, da oncoginecologia, a braquiterapia é fundamental para esse tratamento. A braquiterapia ela é indispensável nos protocolos do tratamento do câncer ginecológico. A função dela por si é acrescentar dose de radiação na região, no epicentro, da onde surgiu aquele tumor, e assim a gente consiga aumentar o controle local, aumentar a chance, a eficácia desse tratamento. A minha segunda pergunta para o Dr. Alexandre é: quais seriam as indicações, então, Alexandre, de braquiterapia ginecológica? E uma pergunta que as pacientes certamente te fazem: quantas sessões eu vou fazer de braquiterapia? Essa pergunta sempre, às vezes, vem até com uma certa preocupação com as pacientes, porque muitas delas vêm de uma radioterapia externa, de uma teleterapia, que tem aí 25 sessões, é um tratamento um pouco mais prolongado, mas na braquiterapia as sessões podem variar de 2 a 6 sessões. Mas isso vai depender do quê? Se essa paciente foi a uma cirurgia ou não oncológica, ou seja, se houve a retirada ou não do útero e a necessidade ou não de realizar a braquiterapia ou até a radioterapia externa. Se existem fatores de risco que indicam fazer um reforço, um tratamento complementar à radioterapia externa ou complementar apenas a cirurgia. Essas pacientes, elas podem vir de uma cirurgia e realizar radioterapia externa com ou sem quimioterapia e braquiterapia, ou essas pacientes podem vir direto para a braquiterapia. Isso vai variar de novo com os fatores de risco de cada paciente, de cada tumor, porque o tratamento é totalmente individualizado, e se essa paciente teve o tumor primário no colo do útero ou no corpo uterino, no endométrio. Você pode explicar para a gente como que esse tratamento é realizado, como é que é feita a braquiterapia, tanto a braquiterapia completa para aquelas pacientes que não foram operadas, que têm um câncer de colo uterino, por exemplo, e para aquelas pacientes que, na maioria das vezes, já vêm operadas para a gente, são as pacientes com câncer do corpo uterino, do endométrio. Pode explicar como que é feito esse tratamento? Como é que você faz esse tratamento? Primeiro, vamos falar da paciente que foi à cirurgia, que retirou o útero. Essa paciente, na verdade, ela não tem mais o colo nem o corpo uterino, ela tem, na verdade, o fundo vaginal, a gente chama de cúpula vaginal. É a área que era mais próxima ao órgão feminino e, por si, tem um risco maior de recidiva em alguns casos. E quando há indicação, a gente faz uma complementação de dose na superfície da vagina, aumentando o controle local, aumentando a chance de curar essa paciente desse problema. Nos casos das pacientes que têm o útero presente, toda mulher sabe, o colo do útero é muito inervado, é um local muito sensível, que até no preventivo as pacientes têm muita cólica. Então é uma área muito sensível que também não só tem uma doença, como também passou por muitos tratamentos. Então, por essa área ser muito sensível, quando há a presença do útero, a gente precisa fazer a braquiterapia com sedação. A gente precisa da equipe de anestesia, ela vai estar trabalhando com a gente, e em cada sessão que essa paciente realizar, a gente vai fazer uma sedação leve, não chega a ser uma anestesia geral, não precisa de intubação, a gente faz uma sedação, essa paciente realiza esse procedimento com a inserção de um catéter por dentro do útero, por dentro desse catéter vai passar uma fontezinha radioativa para a gente fazer um tratamento bem próximo ao tumor, como a gente já tinha explicado anteriormente, que é a braque, a proximidade, e cada sessão a paciente recebe um pouco da dose para se somar àquele tratamento anterior da radioterapia externa.
E quanto dura cada sessão? Qual é o tempo de tratamento de cada sessão? Em média, como tem o processo de sedação da paciente, a inserção dos catéteres, o cálculo é feito no dia, cada sessão é calculada, é planejada, e uma tomografia é realizada, a sessão é entregue a dose e a paciente entra em recuperação pós-anestésica. Isso tudo, em média, fica entre 70 a 80 minutos, 1h30 no máximo. E a paciente depois está liberada para ir para casa e não precisa de internação hospitalar. A última dúvida é assim, quantas sessões essa paciente faz por semana, por exemplo? É que nem a radioterapia externa, todos os dias? Pergunta excelente, Lisa. Até 2 tratamentos por semana. A gente precisa de um intervalo maior, como é feito mais doses de radiação por dia comparado à teleterapia, a gente precisa dar um descanso para essa paciente. Então, os tratamentos são feitos com 2, 3 dias de intervalo, então a gente faz de 1 a 2 sessões por semana, até completar o número de sessões que foi indicado, entre 2 a 5 sessões para paciente. A minha última pergunta para o Dr. Alexandre é com relação aos efeitos colaterais da braquiterapia ginecológica. Alexandre, você pode explicar um pouquinho para as futuras pacientes o que elas vão ter de efeitos colaterais durante o tratamento ou após o tratamento? O que elas podem esperar da braquiterapia? Essa é a pergunta que a gente mais foge, né, Lisa? Que é falar dos efeitos. Na verdade, a paciente vem até a gente já com algumas informações que algumas vezes estão um pouco equivocadas ou leem sobre tratamentos antigos, tratamentos que a gente não utilizou uma radioterapia externa moderna, como a gente tem, ou uma braquiterapia sem o auxílio de uma tomografia, então essa paciente pode ter mais toxicidade. Então, quando a gente fala de radiação, a gente sabe que existe um efeito inflamatório no local onde a radiação chega em maior dose, e com isso a gente vai ter a associação, dependendo do órgão, a um sintoma. Então, no caso do órgão feminino, do útero, presente ou não, os órgãos que a gente tem que conversar ali perto são a bexiga, o reto, né, o intestino e a vagina, que a gente não pode deixar de falar na mulher. Na parte da bexiga, os sintomas geralmente bem parecidos com a radioterapia externa são da cistite que a gente fala, cistite actínica. É o que? Inflamação da bexiga, aquela ardência urinária, uma vontade de ir várias vezes ao banheiro, uma necessidade de não controlar a urina, precisa urinar várias vezes ao dia. Todos os sintomas manejáveis com algumas medicações. É bem tranquilo quando é feito por uma equipe bem preparada, com um parque tecnológico bem avançado como a gente tem aqui. Isso é temporário? Isso é temporário. Os sintomas a gente sempre tem que dividir entre os sintomas agudos e os possivelmente crônicos ou tardios. Os agudos são nos primeiros 2, 3 meses do tratamento e depois são sintomas que podem surgir ao longo da vida. Em geral, os sintomas são leves. A gente não passa de 15% de chance de acometimento de um grau leve nessas pacientes, do sintoma urinário, que eu citei, ou do sintoma intestinal. Quais são esses sintomas intestinais? Maior número de idas ao banheiro, evacuando mais de 2, 3 vezes ao dia, as fezes um pouco mais pastosas, não chegam nem a fezes líquidas, mas podendo chegar a fezes líquidas, um pouco de desconforto ao evacuar, um pouco de cólica. Isso se acontecer, são sintomas que a gente sempre orienta que podem acontecer, se somando a radiação feita já pela radioterapia externa, essa paciente pode ter esses sintomas, mas nem sempre tem. É sempre feito um bom planejamento, individualizando cada caso. Uma paciente que tenha tido mais ou menos sintomas na rádio externa, quando ela vai para a braquiterapia, nós compensamos isso com cada planejamento e diminuímos mais ainda a chance dessa paciente ter essas toxicidades. E por último, não menos importante, porque a gente tem que falar da saúde da pele feminina, nós temos a vagina. Uma paciente tanto que operou ou não operou, ela tem uma vagina presente, ela precisa ter a funcionalidade dela desde a parte médica, que ela vai passar por exames ginecológicos, preventivos, como também na função sexual, que a paciente tem que preservar. Não importa a idade, não importa nada. A paciente precisa ter a função do órgão preservada. Então a gente sempre indica um acompanhamento com uma equipe de fisioterapia, tá? E exercícios vaginais, que a gente chama de dilatadores vaginais, para ela manter a elasticidade da vagina após o tratamento. Porque com o efeito inflamatório que acontece da radiação, essa vagina ela pode ter um grau, a gente fala de fibrose, um pouco de enrijecimento da vagina, ou outro termo seria a estenose vaginal. Essa vagina tende a ficar um pouco mais
apertada, justa e com os exercícios, que é o melhor tratamento, que é o preventivo, a gente consegue diminuir a chance da ocorrência ou minimizar quando acontece. E a paciente consegue preservar diminuindo a dor na relação, o desconforto no exame ginecológico e, com o auxílio da fisioterapia pélvica, mantendo uma boa micção, idas ao banheiro, sem desconforto para evacuar e preservando, perdendo medo ou não tendo mais desconfortos na hora de relação sexual. Bem, hoje vocês conhecem mais uma área de tratamento da radioterapia, aqui especificamente dos tumores ginecológicos, mais uma particularidade do tratamento de radioterapia, que é a braquiterapia. E eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima. Muito obrigada.